Graça e paz, santos do Altíssimo, Shabbat Shalom, bom dia. Este é o dia que Yahvé fez, cada dia tão maravilhoso, sol brilhando, faz-nos lembrar o sol da justiça, que nunca deixa de brilhar sobre as nossas vidas. Vamos invocar sua presença, sua liderança para este encontro. Pai de amor, é tão maravilhoso chegar diante de Ti e simplesmente balbuciar. Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu serás o nosso guia para sempre. Tudo que em nós Te deseja, tudo que em nós Te adora, tudo que em nós Te glorifica, porque não há Deus além de Ti, não outra rocha, não outro Senhor. Bendize, ó minha alma, a Yahvé, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, Yahvé, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Pai, quem poderia contar todos os teus benefícios? Queremos dar-te graças, graças pelo dom da vida, graças pelo novo dia, pelo sol que brilha, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nos nutre, pelo teto que nos cobre, que nos abriga, por toda a provisão que Tu nos dás, pela família, pela igreja, pelo país, a liberdade que temos. Tu nos cercas de todo bem, mas acima de tudo, graças pela redenção, graças por sermos chamados Teus filhos, por sermos parte da noiva do Cordeiro, graças pelo Teu Espírito que em nós reside. Mil graças Te damos, como diz o salmista, que darei a Yahvé, por todos os benefícios para comigo. Não há como retribuir a bênção, mas sobe o incenso da nossa adoração, do nosso louvor e da nossa gratidão. E invocamos-te, Espírito Santo, para este tempo juntos, de reflexão, de estudo, sobre os meios de usufruir de uma vida saudável e de um completo bem-estar no espírito, na alma e no corpo. Desvenda os nossos olhos, para que possamos ter um entendimento, e mais que entendimento, uma determinação de fazer boas escolhas, de tomar decisões acertadas, que nos garantam um futuro melhor, para Te servir e servir a humanidade, e cumprir o nosso chamado, de uma maneira mais saudável, mais feliz e com melhor disposição. Seja tudo para o Teu louvor e glória, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estudamos em 2 semanas sobre o gerenciamento do estresse. Hoje vamos concluir. Mas antes de entrarmos no tema, vamos ao nosso versículo. O nosso versículo, esta é a nossa 16ª semana, estudando sobre a mordomia do corpo, ou bem-estar, ou remédios naturais para manter uma boa saúde, ou ainda, como desenvolver uma vida saudável. Mas nós nos centramos na mordomia do corpo, neste tema primário, com um texto básico, por entendermos que este assunto é tão espiritual como falar sobre o Espírito Santo. Eu sou espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Nós só dividimos estes elementos para estudar, mas eles formam um todo. E a palavra de Deus tem ensinos valiosos para o nosso bem-estar físico também.
Então, vamos repetir este versículo de 1 aos Coríntios, palavras do apóstolo Paulo, capítulo 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Maravilha! Estávamos falando sobre como lidar com o estresse. Nosso oitavo item, oitavo remédio, oitavo pilar para uma boa saúde. Uma pergunta: você já deu uma gargalhada hoje? Já deu? Quantas gargalhadas dar por dia? 10 gargalhadas por dia. Bem, nós paramos aqui no poder do riso e da alegria. E a recomendação do Dr. Colbert é que nós devemos dar boas gargalhadas todos os dias. E a primeira pergunta que ele faz aos seus pacientes quando chegam ao seu consultório. E no poder da alegria, nós paramos exatamente aqui, nós vamos retomar de onde nós terminamos, que foi a última frase, mas nós vamos ler as declarações 3 que estão aí na tela. Uma das prescrições mais inusitadas que faço, diz ele, para muitos pacientes, é para que deem no mínimo 10 gargalhadas por dia. A verdadeira risada oferece um dos métodos mais poderosos de cura natural, sem efeitos colaterais. A risada reduz os hormônios do estresse, o cortisol e a epinefrina, e aumenta os hormônios que nos fazem sentir bem. Terminamos aí. E vamos agora prosseguir. Tentamos muito terminar o assunto semana passada, mas não deu. Então vamos concluir a parte da risada, que tem muito mais a ver com a risada, que é, ele está dando aqui sugestões de como você vencer o estresse, que é o poder da alegria. Ele diz, a risada o mantém exatamente no momento atual. E o ajuda a reestruturar o ser grato, olhando para os eventos negativos sob uma luz mais positiva. Não existe absolutamente dano que uma gargalhada faça ao corpo e à mente. Não há efeitos colaterais. Então podemos rir à vontade. Leia, por favor. Você já percebeu que foi criado para ser feliz e cheio de alegria? E é aqui que queremos dar início hoje, retomando o nosso assunto sobre estresse, mostrando que a alegria e o poder do riso são remédios de Deus que nos ajudam a aliviar o estresse, a relaxar, a encontrar calma, a encontrar serenidade. E vamos à palavra de Deus. Primeiro em Filipenses 4:4, na versão internacional, NVI, juntos, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Nas outras versões, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Paulo repete, alegrai-vos. Alegrai-vos, regozijem-se. Isto é muito importante. É uma ordem. É uma ordem. Alegrai-vos. Porque a alegria de Yahvé é nossa força. No Salmo 16, verso 11, a parte B, leia, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha aí, quando entramos na presença de Deus, a alegria
E é por isso que o salmista diz no Salmo 100 que nós devemos entrar nos átrios com hinos de louvor, chegar com ações de graças, dando graças. E quando você dá graças é porque você está contente, você recebeu um presente. Então vamos exultar na presença do Senhor, porque quando chegamos à sua presença, os nossos fardos são removidos. A sua destra, a sua mão direita, há delícias perpetuamente. Neemias, o povo estava chorando, porque o templo fora reedificado, mas era um templozinho menor. O templo de Salomão, todo esplendoroso, havia sido destruído. Havia uma nova geração que não conhecera aquele templo suntuoso. Então, esse povo estava feliz. Os outros estavam tristes, comparando o que tinham hoje com o que tinham ontem. E ele traz esta palavra que o povo não deve parar de chorar e deve se alegrar. Por quê? E aqui está a razão. Leia. A alegria de Yahvé é a vossa força. Sim, queridos. Quando nos alegramos em Deus, nós encontramos força interior. Há algo dentro de nós. Há uma força misteriosa. Há um ânimo dentro de nós. Isso é lindo, maravilhoso. Jesus disse algo muito importante na noite em que ele foi traído. Naquela ceia, a última, em João 15:11, leia conosco. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Jesus quer que a nossa alegria seja completa. E tudo o que Ele fez por nós na obra da redenção é para que nós descubramos, encontremos e vivamos a plenitude desta alegria completa. Amém? Olhemos para os benefícios da felicidade. Nossa verdadeira felicidade só vai se encontrar em Deus, evidentemente. A Bíblia é enfática sobre a alegria, porque esse sentimento sustenta a vida. Veja Provérbios 17:22a, o coração alegre serve de quê? Bom remédio. Quer tomar um frasco de bom remédio para aliviar as tensões? A alegria do Senhor. De acordo com Rich Bayer, ele fala que as pessoas felizes têm mais contato social, melhores relações sociais do que aquelas que são infelizes. E nesta organização de apoio, serviço de apoio, de aconselhamento, ele diz, estudos de pessoas positivas mostram que elas valorizam ter boas relações entre si e com os outros, além de terem uma boa vida amorosa. Pessoas felizes tendem a ser mais gentis uns com os outros e expressam mais empatia. Uma empatia facilmente. O que é empatia? Você sentir com o outro, você se identificar com a dor do outro. É o que a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é a verdadeira empatia. Então, pessoas positivas, pessoas felizes, são melhores para se identificarem com o sofrimento do outro. Também têm a habilidade de usar sua inteligência, vejam só, a inteligência, mais eficientemente. Uma pessoa feliz é mais inteligente, usa melhor a sua inteligência. Alguns estudos, e olha aqui que estamos olhando para pesquisas, para estudos. Novamente, como várias vezes temos dito, vem a ciência para estudar esses nossos comportamentos. Podiam nem precisar, bastava estudar a Bíblia e crer que Deus, que tem a patente da criação, conhece-nos, sabe onde está o nosso problema e dá-nos a solução. Mas tudo bem. A ciência nos ajuda respaldando, porque o conhecimento sempre traz uma contribuição para entendermos como as coisas funcionam e tomarmos
decisões positivas. Alguns estudos mostram que as pessoas tornam-se melhores no estudo quando se sentem felizes. Acho que todos já sentiram isso, todos que estudam, não é verdade? Se você está abatido, tem vontade de estudar? Não tem. Não tem. Você está meio deprimido, quer estudar? Não. Mas você está feliz, você está bem disposto. Então você tem ânimo para estudar, para pensar, para refletir. Não é verdade? Muito bem. A pesquisa entre idosos indica que os que têm emoções positivas vivem mais do que os restantes. Que coisa mais interessante. Idosos felizes têm uma vida mais longa. Ontem seria o aniversário da minha mãe. Ela completaria 96 anos. E eu vi que a minha sobrinha Andréia, hoje quando eu postei o sussurro, ela escreveu, eu sabia que o Face traria uma lembrança. E era uma lembrança de 5 anos, exatamente uma foto dela com minha mãe. E ela relata ali, eu li, a última palavra de minha mãe a ela, como médica lá na UTI, era alegria. Nunca tinha visto mamãe tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão alegre. E não tinha palavras para descrever a glória que ela estava vendo e o desejo de partir e dizendo, meu lugar está pronto. Eu me recordava bastante de minha mãe, as suas gargalhadas. Como gostava de rir, como gostava de rir. Toda a conversa, e quantas vezes entrava no meu escritório, e ela lá com a Maria, dando aquelas gargalhadas. Morreu com quase 96 anos, lúcida, e vida longa, feliz, saudável, e morre com muita alegria. E uma sobrinha minha que viu o seu corpo, disse, a vovó estava tão linda, parecia tão jovem, sem rugas, um semblante tão feliz. Sim, as pessoas felizes vivem mais e vivem melhor. E os felizes têm um limiar para a dor mais elevado que os infelizes. Outra coisa interessante, suporta mais a dor do que quem é infeliz. O infeliz não pode sentir nada, ele vai reclamar. Quando você ri, guarda aqui o remédiozinho. Quando você ri, substâncias químicas poderosas, chamadas endorfinas, já falamos muito deste hormônio do bem-estar, da alegria, que agem da mesma forma que a morfina, são liberadas no cérebro. E é isso que faz com que alivie a dor. Que maravilha! Essas substâncias impulsionam uma sensação de bem-estar por todo o corpo e aliviam a dor. E notem algo interessante sobre esta pesquisa, uma pesquisa feita por Norman Cousins, sobre os benefícios físicos da felicidade. Comprovou que a risada, a felicidade e a alegria são antídotos perfeitos para o estresse. É o Dr. Colbert que está mencionando essas pesquisas no seu livro, Os 7 Pilares da Saúde. Muito interessante. Mas, diz o Dr. Colbert, uma boa gargalhada pode ajudar a... Vamos ver o que é que uma boa gargalhada... Primeiro, leia, reduzir o estresse. Segundo, baixar a pressão arterial. Terceiro, levantar o humor. Mais, estimular o sistema imunológico. Quinto, melhorar a função cerebral. Sexto, proteger o coração. Sétimo, conectá-lo com outros. Oitavo, promover o relaxamento instantâneo. E nono, fazer você se sentir bem. Que tal você dar uma gargalhada agora? Veja se não dá para relaxar. De que é que eu vou rir agora? Olha, ria,
Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deu uma risada gostosa. A alegria de Yahvé é a nossa força. E quando você dá uma boa gargalhada, uau! Liberou endorfina. Você está bem. Você se sente bem. Então leia, por favor. Preferir uma boa atitude não diminui a quantidade de sofrimento em sua vida ou no mundo, mas ajuda a aliviar o fardo. E é tão bom quando nós encontramos pessoas que, a despeito de qualquer coisa, elas estão felizes. Faz-me lembrar aquela velhinha que foi levada, já não tinha ninguém, não tinha mais marido nem nada, cega, para um abrigo de idosos, e a pessoa descrevendo cada coisa como ia ser o quarto, e ela sempre dizendo, maravilhoso, maravilhoso, mas ela disse, mas você nem viu, mas tudo que ela dizia, ela achava que tudo era lindo, maravilhoso. Ela diz, eu decidi ser feliz. Mas eu decidi ser feliz. Então não me importam as circunstâncias, eu decidi ser feliz. Em toda e qualquer circunstância, eu sou feliz. Aliás, nós encontramos um exemplo muito expressivo no Novo Testamento, é Paulo. Paulo, preso, mas ele diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sem passar fome e sem comer. Se eu tenho, se eu não tenho, eu aprendi a estar contente. Estou preso, estou contente. Estou solto, estou contente. Estou com frio, estou contente. Estou com calor, estou contente. Em toda e qualquer situação. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, essa presença de Cristo dentro de nós, a fonte da alegria residente dentro de nós, faz com que sejamos felizes e vamos usufruir os benefícios da felicidade. Mesmo que soframos, podemos optar por estar felizes. Por quê? Leia, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus por isso, meus amados. Dr. Lee Berg e seu colaborador na pesquisa, Dr. Stanley Tan, da Loma Linda University, na Califórnia, estudaram os efeitos da risada no sistema imunológico. Veja o que é que a ciência está fazendo e procurando descobrir. Quais os efeitos no sistema imunológico? Não se falou tanto sobre o sistema imunológico em todo canto, na mídia, do que nos nossos dias de pandemia em toda a terra, não é verdade? Todos falam, é preciso que você fortaleça o seu sistema imunológico. Como se proteger de vírus, não somente de Covid, mas de qualquer vírus. O sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Agora veja, quais os efeitos da risada no sistema imunológico? Depois dessa, você vai tomar o remédio de 10 risadas por dia. Sim ou não? Em pessoas expostas a algo engraçado, eles descobriram um decréscimo geral dos hormônios do estresse, os quais contraem os vasos sanguíneos e suprimem a atividade imunológica. Isso é o que o estresse faz. Os níveis do hormônio do estresse, a epinefrina, foram inferiores no grupo, tanto pela antecipação do humor, quanto depois da exposição a algo engraçado. Os níveis de epinefrina permaneceram baixos no decorrer de todo o experimento. Não é interessante? Então, o seu sistema imunológico vai ser fortalecido, ele vai
receber uma boa dose durante as suas gargalhadas. Portanto, leia, crie o hábito da felicidade, em lugar da preocupação. Sua alegria não depende de outras pessoas, ou de circunstâncias e eventos da vida. Um coração alegre é sua maior arma contra o estresse. Deixa-me, entre parênteses, lembrar que existe um estresse que é positivo, que vai em nossa defesa. E a outra é que, às vezes, nós podemos ter um estresse de excessos que o próprio corpo vai reagindo por falta de descanso e por outras questões que não têm a ver com o seu estado emocional, e nós precisamos cuidar. Mas esta alegria nos ajuda mesmo nestas situações. Sobre este tema da alegria, quais os pontos a considerar, resumindo o que foi ensinado? Primeiro, crie o hábito da felicidade e do riso em lugar da preocupação. Segundo, quando você ri, os hormônios do estresse são reduzidos, o que alivia o estresse. Terceiro, a risada também estimula o sistema imunológico, protege o coração e melhora a saúde geral. Quanto à ação proposta, qual é a ação proposta? 10 gargalhadas por dia são equivalentes a uma boa sessão de exercícios aeróbicos e são o suprassumo dos destruidores externos. Ainda não é a ação, mas ainda dentro de pilares, vamos repetir isto, 10 gargalhadas por dia são equivalentes a uma boa sessão de exercícios aeróbicos e são o suprassumo como destruidoras do estresse. Que tal? Que tal isso aqui, as boas gargalhadas equivalerem a uma sessão de exercício aeróbico? Eu gostei desta. Então, quando não tiver tempo de fazer o exercício, faça uma sessão de gargalhadas. Mas quanto à ação, aqui está. Algo prático. Descubra um programa de TV, ou DVD, ou filme com humor sadio. Assista hoje à noite, ele diz, e dê bastante risada. Já disse, se você sabe onde é que tem alguma coisa boa no Brasil, eu não conheço, não busquei, mas quem sabe, né? Tem alguém aí bem engraçado. Eu li um comentáriozinho lá, que foi, eu vou rir com meu filho, ele é ótimo para isso. Então, quem sabe você tem alguém engraçado junto de você, que gosta de contar umas piadas saudáveis, que você não fique contando piada de português, tá? Nós não podemos, nossos amados portugueses, que eu amo muito. Mas coisas engraçadas. E outra que eu não gosto muito são as piadas envolvendo a Bíblia. Tem algumas que são muito engraçadas, mas enfim, não vamos trazer a Bíblia como fonte de piada. Mas, queridos, estamos falando de gerenciamento do estresse, além da alegria. O Dr. Colbert aborda o perdão. Perdoe. É outro elemento. Não vamos elaborar muito sobre o assunto. Nós tivemos bastante ensino já sobre o perdão, mas vamos tocar em alguns pontos apenas. O problema de estar remoendo. Remoendo uma mágoa. Remoendo um evento. Removendo algo triste. Uma das causas secretas do estresse, o qual afeta milhões de pessoas, é a falta de perdão. Sabemos como a falta de perdão nos mata. Muitos remoem o mal que lhes foi feito ou que eles entenderam erroneamente como tal. E o corpo deles tem imediatamente uma resposta de esgotamento. Veja aqui o problema. Porque a presença do ressentimento, da ferida, é a falta do perdão. E isso vai afetar o seu corpo, vai afetar o seu sistema imunológico, o seu coração. Vai afetar a sua saúde. Leia, por favor,
O cérebro, na verdade, não distingue entre lembranças de curto e longo prazo quando produz uma resposta bioquímica ao estresse. Vejam como o cérebro funciona. Nós não podemos alterar o modo como Deus nos criou. Por isso é que vem a ciência buscando compreender como as coisas funcionam. E vai avançando cada vez mais, descobrindo cada vez mais coisas interessantes. O cérebro considera que a ofensa, a qual pode ter ocorrido décadas antes, está acontecendo exatamente naquele momento. Que momento? Em que você está remoendo. Para o cérebro, não foi ontem, não foi no ano passado, não foi há 10 anos. É aquele momento que você está trazendo à memória, que você está sofrendo, que você está com aquele sentimento. Então ele vai liberar o que não deve. Ele vai encontrar o seu caminho. E o nosso corpo vai ser afetado, as nossas emoções serão afetadas. A maioria dos indivíduos estressados fica ruminando os acontecimentos, ruminando. Contemplam, revivem as experiências dolorosas do seu passado, meditam nelas constantemente. Leia, por favor. Quando alguém não perdoa, fica preso a um estresse de longo prazo. Similar a puxar uma casca de ferida que nunca sara. Você foi ferido, mas você vai lá e fica cutucando todo o tempo, rascando a casca. Então aquela ferida está sempre sangrando. Os efeitos que o seu cérebro liberou sobre o seu corpo no dia do evento, continua a fazê-lo cada vez que você se entrega a tais sentimentos. Um evento perturbador. Ocorreu há 15 anos, vamos assim dizer, mas a pessoa fica remoendo todo o tempo, literalmente ansioso todas as vezes que revive. Não é isto? Você não tem os mesmos sentimentos? Tem. Começa a chorar, começa a ficar nervoso, começa a suar frio, começa a ter palpitações, sente a dor como se fosse a primeira hora. Então, é um problema. Precisamos perdoar. O perdão é uma forma de aliviar o estresse. Leia, por favor, as declarações que faremos agora. Primeiro, a ofensa é similar ao rancor. Segundo, é qualquer circunstância ou queixa captada como injusta ou danosa. Terceiro, essa situação geralmente produz o que chamo de história de ressentimento. Quarto, quando sucede algo que não queríamos que ocorresse e lidamos com o problema pensando e falando bastante sobre ele. É isso que é remoer. Mas, em segundo lugar, uma perguntinha. Real ou imaginário? O problema que você está enfrentando é real ou imaginário? Esta ferida tem uma causa real ou imaginária? Algumas injúrias são reais. Elas são intencionais, não podemos negá-las e não estamos querendo negar. O perdão não nega o ocorrido. É uma decisão de não permitir que ele continue conosco. É não dar espaço, tempo e energia em nossa mente para este evento. A maioria, entretanto, é apenas percebida como tal. Você imagina, mas não é real. São ofensas com base em nossos pensamentos distorcidos. Você pensa que a outra pessoa fez algo de propósito, quando não. Porque você faz uma leitura dos acontecimentos do momento com os óculos das rejeições passadas. Quando você sente que lhe fizeram mal, ou a vida não lhe tem sido justa, o que deve fazer? Leia. Resista ao imperativo de permitir que isso vire uma ofensa. O dano tremendo de abrigar uma mágoa, pela amargura que ela traz, mantém-nos sujeitos às substâncias químicas do estresse. Por favor, leia. Determine que não deixará que um ou mais eventos negativos definam quem você é. Em vez disso, opte
por perdoar e deixar a coisa passar. Paulo nos aconselha em sua carta aos Colossenses 3,13, e vamos ler o seu conselho. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Estudamos muito. Passamos, acho que mais de 2 aulas só estudando sobre o perdão, no contexto de raízes de amargura, de raízes de rejeição, e em qualquer situação da nossa vida. Mas esse conselho aqui de Paulo, ele é bastante abrangente e nos mostra Cristo como padrão. Do mesmo modo como Cristo me perdoou, eu vou estender o perdão a outros. Se retiver o perdão com relação a alguém, leia. Você não fere a pessoa, mas sim danifica a própria saúde. A pessoa nem sonha no que você está pensando. Ela está lá numa boa, ela nem sabe se você foi ferido, não está nem aí. Então, quando você começa a remoer estas coisas, é você o prejudicado, não é outra pessoa. Você que vai ficar doente, você que vai se prejudicar. Não vale a pena. Leia, portanto, libere a raiva e a amargura, por amor à sua autopreservação. Neste campo aqui, inclusive o Dr. Colbert, quando aborda isso, ele recomenda o livro que ele escreveu, Emoções Mortais. Emoções Mortais. Você pode encomendar, é um livro excelente, Dr. Colbert, Emoções Mortais. Muito bom o livro, e ele recomenda para que você possa aprofundar neste problema de lidar com os seus sentimentos. Mas vamos ver pontos a considerar sobre o perdão, sintetizando. Primeiro, quando deixa de perdoar uma ofensa, você fica remoendo aquela lembrança, preso à armadilha do estresse ao reviver aquele momento. Segundo, algumas injúrias são reais, outras imaginadas. Terceiro, tudo se resume à sua percepção e à escolha de perdoar ou não. Perdoar é deixar que passem as velhas feridas e as pessoas que o magoaram. Isso irá libertá-lo do estresse. Que bênção! Que ação é proposta sobre o item? Use a declaração simples mencionada a seguir, a fim de perdoar verbalmente e liberar alguém que possa tê-lo ferido. Ela então vai fazer várias declarações que não vamos fazer aqui. São coisas sobre as quais já trabalhamos bastante. Mas pratique hábitos que reduzem o estresse. Que hábitos? Aqui um hábito. O hábito é algo que se torna parte da nossa vida. Algo que repetimos pelo menos 21 vezes, 30 vezes, para se transformar num hábito. E o Dr. Colbert sugere alguns hábitos. Alguns deles já mencionamos aqui, especialmente um. Mas vamos, mais um conselho de alguém especialista na área. O que você ouve ao despertar pela manhã? Primeira pergunta que ele faz. O que é que você ouve? O que é que você escuta? É o rádio? Vai ligar a televisão? Vai pegar logo o celular? Vai ver o que é que postaram? O que entra, leia, o que entra em sua mente reflete-se na sua saúde. Já se você ir para o trabalho, começar o seu dia, você já se enche de lixo. De todas as notícias negativas, porque parece que os noticiários são especialistas em más notícias. Precisamos de canais de boas notícias. Acho impressionante como a coisa mais simples que acontece em qualquer parte do mundo vira uma notícia mundial. Mas qual é o proveito de tudo isso? Nenhum, perda de tempo. Mas a Bíblia declara em Provérbios 4:23, vamos ler, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Então guarda o teu coração. Vamos guardar o nosso coração. E como eu guardo o meu coração, gerenciando o que entra pela minha mente. E aqui vale a pena lembrar o que diz Paulo em Filipenses 4:8. O que é que deve ocupar a minha mente? Leiamos: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Ou numa outra versão, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Porque aquilo que enche o meu pensamento vai determinar as minhas emoções, os meus sentimentos e, em última instância, as minhas atitudes. Outro hábito: medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Medite dia e noite. Não se aparte deste livro para que faças prosperar o teu caminho. Então aqui está o hábito de meditar na palavra de Deus, de ruminar. Meditar significa ruminar. Você toma a palavra e vai ruminando, digerindo. Você toma e come e vai. Medita nesta palavra, dia e noite. Outro hábito é o hábito da respiração. Já falamos muito sobre isto. O hábito da respiração. A respiração correta, diz ele, é uma das melhores técnicas atuais para relaxar e sair do estresse. E diz ele que é uma das menos usadas. A maioria das pessoas não sabe respirar adequadamente. Mas nós já estudamos especificamente aqui sobre a respiração. Então, não vamos entrar em muito comentário, apenas vamos ler esta declaração. A respiração abdominal tem um efeito calmante sobre o cérebro e o sistema nervoso e ajuda a aliviar a dor e o estresse. Ela também auxilia os músculos a relaxarem. Você já viu? Já aprendeu uma respiração profunda, diafragmática. Ela vai nos ajudar. Outro hábito: remova os estressores. Remova os estressores. Como é que eu posso remover estressores? Nós já vimos aqui que há muitos estressores. Muitos. E que cada um de nós tem os seus próprios estressores. Cada um de nós precisa, portanto, identificar. É o primeiro passo. Eu não vou remover o que eu desconheço. Então, cada um de nós deve identificar regularmente os estressores do nosso ambiente atual. O que é que me estressa? E remover o que nós pudermos remover. Pode incluir o quê? Nossa própria bagunça. Nossa própria desordem, nossa própria desorganização, nossos relacionamentos. Então, em primeiro lugar, organize seu mundo. Organize seu mundo. Organize seu mundo e procure lidar com aquilo que está estressando. É nossa responsabilidade. Outro hábito, você vai achar interessante, é o poder do não. O poder do não. Para remover os meus estressores, eu preciso aprender o poder do não. Você sabe dizer não? Aqui está um ponto que foi muito difícil de eu aprender. Dizer não. Que dificuldade em dizer não. E o preço de não dizer não não foi nem sequer um estresse, foi sair de combate, foi um esgotamento. Isso lá no início da minha vida ministerial em África, no ministério, a incapacidade de dizer não. E por que nós não dizemos não? Por causa das nossas desestruturas, por causa das nossas feridas de rejeição, não queremos ser mais rejeitados.
Então ficamos assumindo responsabilidades para as quais não temos condições. E o que vamos elaborar um pouco sobre o poder dizer não. Em Provérbios 29, 18, a primeira parte, não havendo profecia, isto é, visão, o povo se corrompe. Então a primeira coisa que precisamos é ter uma visão. Visão da vida, visão do propósito de Deus para nós, visão de nós mesmos, visão do mundo. Uma vez estabelecida uma visão, leia, por favor. Não haverá espaço para os objetivos que os outros têm para você, de modo que terá de se tornar alguém determinado. Você pode estar acostumado a fazer o que as pessoas pedem, a fim de evitar conflito. Então os problemas delas tornaram-se seus, simplesmente porque você foi incapaz de dizer não. E esses dias têm de terminar. Mesmo que não se sinta confiante por dentro, fale com mais firmeza. Vejam só, as pessoas têm expectativas a nosso respeito. Mas se você tiver uma visão, qual é o projeto de Deus para a sua vida? Você sofre muitas pressões. Eu estou constantemente lidando com esse tipo de coisas. Porque as pessoas têm expectativas. Elas demandam, elas querem uma live, elas querem uma pregação, elas querem isso, querem aquilo. Mas eu não tenho condições de satisfazer. Neste preciso momento da minha existência, eu preciso manter um foco, que é o treinamento de líderes, e este compromisso que eu assumi com você, de estar aqui aos sábados, trazendo o ensino. Mas estes dois elementos, o Instituto Bíblico Palavra da Fé e este curso, consomem-me todos os minutos dos meus dias, dos 7 dias da semana. E se eu atender a qualquer um outro compromisso, eu falharei nesta visão. E aí onde você tem que se administrar. A você mesmo. Aprender a dizer não. Porque a pessoa não vai gostar. Confesso que às vezes não é simples. Você vê ali uma pessoa tão amiga, mas fulano, mas você, se você for atender, você vai chegar na hora da aula e não ter a aula preparada? E como eu gosto de pesquisar e fazer PowerPoints, então... Por quê? Porque eu tenho uma visão. A visão de ter todas as cadeiras de um curso de bacharel em teologia dentro de uma plataforma. É uma visão porque também é uma missão. Então você tem que determinar qual é o papel que você tem que desempenhar hoje. O que é que Deus lhe deu. Porque você vai ficar estressado. Ok. Se eu disser assim, está bem, eu vou atender você. Na realidade, eu tenho dificuldade até de ler o que me mandam. Eu não fico com o celular junto de mim, porque não posso. Porque eu tenho que trabalhar com foco. Se você fizer aquilo, o que vai ocorrer? Você vai ter que varar à noite. Você vai ter que cortar nas suas horas de sono. E no dia seguinte você não vai ter energia. E depois você vai dar uma aula, vai dar uma ministração sem força. E o estresse vai aumentar sobre você. E você vai prejudicar a sua própria saúde. E daqui a pouco pode estar fora de combate. Vale a pena? Não. Mas tudo somos nós que temos que administrar. Somos nós que temos que, com firmeza e ternura, dizer não. Aprender a dizer não. Diga às pessoas o que você espera, do que você gosta. Por que você vai estar sendo estressado num convívio, num relacionamento,
A pessoa sempre fazendo o que lhe estressa. Converse, abra-se, fulano, isso. Não temos que ser grosseiros. Aprenda a dizer não. Aprender a dizer não é uma das maneiras mais poderosas para diminuir seu nível de estresse. Do livro Stressless, é dele mesmo, o Dr. Colbert, ele tem este livro. Estresse-se menos, eu não o conheço, mas é ele quem cita. Ele fala de formas de dizer não, extraído deste livro, formas de dizer não. Eu gostei muito destas formas e confesso que até usei para dar uns nãos. Ao dar os nãos a convite, vem aqui para falar neste evento, por favor, uma live sobre isso. Aqui está, vamos ler primeiro. Uma delas é acrescentar a palavra agora. Agora. Acrescente a palavra agora do seu lado, do lado do não. Por exemplo, vamos ver? Não acho que seja uma boa ideia agora. Segundo, não estou disponível para fazer isso agora. Não sou capaz de encaixar isso em minha agenda agora. Outras frases proveitosas que ele acrescentou, tem um conjunto diferente de prioridades, não acho que seja uma atitude sábia para mim. Muito bem, formas de dizer não, vamos aprender a dizer não. Vigie seus amigos e sua boca, outro hábito aqui para desenvolvermos. Vigie seus amigos e suas bocas, o que significa? Queridos, palavras, pensamentos, atitudes são contagiosos. Então, escolha suas amizades cuidadosamente. Ele diz que ele e a esposa dizem frequentemente um ao outro: é possível saber se são cascavéis pelas tagarelices que proferem. E se são sugadores de vida, pelos seus lamentos. Então, aquela pessoa que vem só para tagarelar um verdadeiro cascavel. E aqueles que só vêm para se queixar? Uau! Nós estamos diante de sugadores de vida. Leia. Sugadores de vida são indivíduos que estão sempre cantando a música. Alguém me prejudicou. É aquela pessoa que chega para você só para lamentar, para falar mal de alguém, para dizer que foi injustiçado. Isso vai sugando. Você percebe que você termina de falar com essas pessoas e diz: estou me sentindo cansado. Você fica cansado, você fica estressado, não é verdade? Parece que... Por quê? É contagioso. É a mesma coisa quando você fala com alguém feliz, alegre. Você, estou me sentindo tão bem. Fulano faz tão bem. Não é verdade? Pois bem, quanto mais tempo passar com essas pessoas, mais cansado você ficará. Você estará pedindo por estresse desnecessário se estiver rodeado por sugadores de vida. Então, leia, por favor. Pode ser você. E aí? O que significa isso? Sou eu que estou reclamando sempre. Então eu estou sugando a minha própria vida. Sou eu que estou ali procurando ouvido para falar de como eu fui injustiçado, para contar as mesmas histórias. Cuidado, hein? Você é um chorão? Está constantemente pensando de modo negativo, ou censurando e criticando a si mesmo e aos outros? As palavras que fala para si têm uma capacidade tremenda de causar ou aliviar o estresse. Da importância de confessarmos a palavra, de declararmos sobre nós o que a Bíblia já diz a nosso respeito, de assumir a nossa identidade em Cristo. Ainda esta madrugada, estava ouvindo o vídeo do nosso curso de personalidades, quando eu digo aqui, vamos fazer 100 declarações. 100 declarações. E colocamos ali,
e lemos 100 declarações e depois damos o conselho. 10 por dia. Veja se por dia você faz 10, se memoriza um versículo, 100 declarações sobre o que somos em Cristo Jesus. Porque tem um poder verdadeiramente extraordinário sobre a nossa vida. Leia, por favor. É extremamente importante para a sua saúde amar-se e aceitar-se incondicionalmente. Provérbios 16, 24 declara: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, prefira ações e palavras de quê? Leia. Amor, gratidão, apreciação e humildade. Ao praticar isso, fechará o caminho para o estresse e abrirá a porta para a alegria e para a paz. Dentro destes hábitos de gerenciamento do estresse, pontos a considerar. Primeiro, pense em coisas boas, positivas. Segundo, lembre-se do antigo ditado: enfatize o positivo, elimine o negativo. Terceiro, pratique as técnicas adequadas de respiração abdominal, que irão ajudá-lo a se livrar do estresse. Quarto, aprenda a arte de dizer não. Quinto, não se voluntarie ou assuma mais atividades do que é capaz de administrar. Quinto, limite o tempo passado com pessoas pessimistas, choronas ou queixosas. Sexto, se não tomar cuidado, elas drenarão sua energia e sua vida. Não quer dizer que você não vai atender a estas pessoas. É limitar o tempo passado com elas e procurar ajudá-las, evidentemente. Ação. Que ação podemos tomar? Primeiro, separe 5 minutos hoje para praticar a técnica de respiração abdominal. Muito bom. Ele fala aqui 5 minutos, tome um tempo. Eu aconselho a que você busque um lugar com bastante ventilação. Uma coisa boa é a janela, né? Hoje mesmo, quando levantei a minha janela, na madrugada de hoje, não vou nem dizer a hora, né? Eu abri a janela e estava virado para o parque ali. Eu fiz 10 respirações profundas antes de começar o dia. Aí, aquele ar fresco vindo do parque, entrando nos seus pulmões, energizando. Você se sente mais energizado. Uma prática, isso ajuda a reduzir o estresse. Ou para começar o dia. Segundo lugar, caso se encontre em uma situação estressante, pratique alguma respiração profunda por um momento antes de reagir. Eu aconselho, deite-se no chão, ou pegue uma cadeira. Você tem que tomar uma decisão muito séria, ou você ficou irritado com algo, você foi lesado de alguma maneira, não tem como não haver uma reação ainda que instantânea dentro de nós, mas nós precisamos administrar. Então, uma forma é esta: respire fundo. E como repito e aconselho constantemente, traga a presença de Deus nestes exercícios de respiração. Yahvé, mentalmente você tem uma expressão de adoração. E ao mesmo tempo, quando você está fazendo esta respiração profunda, seus músculos, seus nervos vão entrando em relaxamento, sua mente vai acalmando, mas também dentro de você a consciência da presença, do cuidado de Deus, essa consciência é intensificada. E depois disso você estará mais sereno. E quando a gente está mais sereno, nossa mente funciona melhor. Aí será mais simples tomar a decisão. Declaração para resolver questões de falta de perdão, ressentimento e amargura. São declarações que
aconselhadas aqui pelo Dr. Colbert e que nós vamos repetir. Porque a questão de lidar com estes assuntos, mesmo que a gente tenha lidado profundamente, são recorrentes. Enquanto continuarmos aqui na Terra, estamos na escola da aprendizagem do perdão e da vitória sobre ressentimento e amargura. Vamos então entender. É útil, primeiro, de olhos fechados, imaginar a pessoa a quem deseja liberar perdão. Depois, quando puder ver o rosto dela, diga o nome pelo qual a chamou, quando ela entrou pela primeira vez em sua vida. E perdoe, conforme descrito abaixo. Neste momento, ao ler aqui, ver o rosto, veio-me a lembrança. O que eu vi ontem, enquanto almoçava. Eu estou ouvindo todas as aulas de personalidade, mas eu vi do lado entrevista de Kathryn Kuhlman a Corrie ten Boom. Eu disse, uau! Aquilo, uau! Porque trata-se de duas pessoas extraordinárias. Quem foi Kathryn Kuhlman? Não sei se você sabe, mas uma mulher usada em cura, no miraculoso por Deus, de uma forma extraordinária, sobrenatural. Foi exatamente em seus encontros que Benny Hinn teve sua experiência, e Benny Hinn segue muito. Kathryn Kuhlman já está na glória. E Corrie ten Boom, aquela holandesa que escreveu o livro Esconderijo Secreto, Quarto Secreto, que escondia os judeus durante o Holocausto. Ela tinha parede secreta, lugar secreto para salvar os judeus, foi presa, foi para campos de concentração. Então, quando eu vi ali, entrevista, Kathryn Kuhlman entrevistando, eu disse, uau! Eu fui distraída, né? Distraída. Não, eu quero ouvir. Eu nunca tinha ouvido a voz de Corrie ten Boom. Lido o livro, sim, isso há muitos anos. É uma pessoa, você vai a Israel, naquela Alameda dos Justos, tem uma árvore dedicada a ela com o nome. E em 3 programas de televisão, acho, cortados, né? Editados, meia hora. Ela conta. Não vou entrar na vida, mas é a questão aqui do perdão. Perdeu o pai, perdeu o irmão na prisão, dentro da prisão de mulheres, porque depois foi mandada para um campo de concentração perto de Berlim. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, que houve a vitória, é que então ela foi liberta, mas apenas 20% das pessoas ali foram libertas, os outros todos foram mortos. E era muito sofrimento. Sua irmã, sempre que era interrogada pelo juiz, perguntava se podia orar por ele. E orava, sempre pregando. E um dia disse para ela, Corrie, Deus me falou que quando a gente sair daqui tem que fazer 3 coisas. Voltar para nossa casa lá na Holanda e abrigar as pessoas que ficaram sem nada depois do Holocausto. E uma delas é, nós temos uma história, nós temos uma experiência para contar ao mundo. Vamos ao mundo inteiro contar essa experiência. E aquele algoz de sua irmã, terrível, sofrimentos terríveis. Mas ela foi liberta. E um dia, aquele algoz da sua irmã chegou a ela. E às vezes Kathryn fazia perguntas assim,
Você ficou desencorajada. Eu já queria saber a resposta. Eu disse, fiquei. Você teve, me tive. Mas imediatamente ela contava a experiência de como em Deus, né? E como Deus vinha e falava, e como a palavra fortalecia. E nesta hora, aí ela disse, o quê? Qual foi a sua reação? Porque ele chegou e disse a Corrie ten Boom, eu me encontrei com Jesus, eu me converti, e eu tenho pedido perdão a Deus dos meus pecados, e eu sei que Ele me perdoa, mas eu pedi a Deus uma oportunidade de encontrar alguém da família para pedir perdão pessoalmente. E hoje eu estou aqui para pedir perdão. Eu fui muito mal com sua irmã. Aí ela diz, eu olhei para ele e veio uma amargura no meu coração, uma revolta. É normal. Mas imediatamente ali, eu me lembro das palavras de Jesus, se não perdoardes, vosso Pai não vos perdoará. E ali eu faço uma oração, Senhor. Eu creio na Tua palavra, que pelo Teu Espírito derramaste o Teu amor no meu coração. Sabe aquela oração relâmpago que você tem que fazer? Ela está contemplando o rosto daquele homem terrível na prisão, terrível para ela, terrível para todos, que maltrataram tanto seus parentes. Seu pai morreu logo, porque ele já tinha acho que 80 anos, sua irmã. E aí vem a graça de Deus, a força de Deus, e esse amor sobrenatural do Espírito Santo naquela hora invade o coração de Corrie ten Boom. E ela pode dizer ao algoz de sua irmã, eu perdoo. É uma decisão que você toma. Deus é um Deus perdoador. E Ele sempre virá para nos ajudar. Então vamos fazer essas declarações. Da mesma maneira, conceda perdão a todos aqueles que lhe causaram ira, ressentimento, dor, e fizeram isso com alguém que você ama, que foi o caso de Corrie. Não se esqueça de perdoar a si mesmo também, a Deus, aos pais biológicos, pais adotivos, avós, irmãos, ao cônjuge, ex-cônjuge, aos filhos e aos outros que ofenderam. Quer se lembre de eventos específicos relacionados a cada um, quer não. Você pode liberar a amargura com esta afirmação ou oração. E é isso que juntos vamos fazer. Escolho perdoar. Pode colocar o nome de quem você está perdoando. Tanto consciente. Vamos? Tanto consciente quanto inconscientemente. Por qualquer coisa que ele ou ela tenha feito ou deixado de fazer. Escolho perdoar. Diga o nome. Por qualquer coisa que ele ou ela possa ter dito ou deixado de dizer, que no meu entendimento tem magoado a mim ou a alguém que eu amo. Também escolho perdoar a todos aqueles contra quem já tive falta de perdão e ressentimento por alguma razão. Escolho substituir toda essa amargura por amor, alegria e paz. E aqui está uma oração simples. Diga, Pai, reconheço que tenho pecado contra Ti, não perdoando aqueles que me ofenderam. Também admito minha incapacidade de perdoar sem a Tua ajuda. Entendo o texto de Mateus 6,14 que diz, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Como Jesus perdoou os meus pecados e cancelou a minha dívida, derramando o seu sangue e morrendo por mim na cruz, o mínimo que posso fazer é perdoar, coloque o nome ou nomes, e cancelar a dívida dele, ou dela, ou deles, ou delas, contra mim. Portanto, com a tua ajuda e de coração, escolho perdoar.
Eu os libero. Não me devem mais nada. Peço que tu os abençoes e os guies a um relacionamento mais próximo de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entrar agora no ciclo do estresse e o ABC do gerenciamento do estresse. Nós iremos concluir esta parte de estresse com este ABC. Vamos passar pelo ABC. Achei interessante, fiz esta tradução e tive que dar uma arrumadinha para que em português fizesse o ABC, né? Foi uma letra que foi mais complicada e não deu para dar o início, mas vamos lá. Vamos ler. Então vamos agora de A a Z. Aqui de A a Z, você vai encontrar o ABC de gerenciamento do estresse. Vamos? Aprenda a reservar um tempo para si mesmo, pelo menos 30 minutos por dia. B. Busque estar ciente do seu próprio medidor de estresse. Saiba quando recuar e desacelerar. Terceiro, concentre-se em controlar sua própria situação sem controlar todos os outros. Durma bem, com colchão firme e travesseiro de apoio. Não se aqueça demais e permita bastante ventilação. E exercício diário queimará os produtos químicos do estresse. F. Faça uma avaliação de seu próprio desempenho de forma realista. Não estabeleça metas fora da sua própria possibilidade. Jamais descuide de administrar bem o dinheiro. Procure aconselhamento e economize pelo menos 10% do que você ganha. Um parênteses aqui. Porque isso, quando chegar uma necessidade, se você não tiver nada, vai ficar extremamente estressado, não é verdade? Minha mãe sempre dizia, eu ouvi isso desde criança, nunca se gasta tudo o que se recebe. Temos que ter uma reserva para o dia da necessidade. E eu conservo isso em minha vida e em meu ministério, porque foi uma lição que aprendi em casa. Mas aqui está a razão, quando surge o inesperado, você tem uma fonte, e isso ajudará. L. Limite o uso de quaisquer tipos de estimulantes. Eles afetam sua percepção e comportamento. M. Mantenha uma atitude positiva. Sua perspectiva influenciará os resultados e a forma como os outros o tratam. N. Não é uma palavra que você precisa, não. É uma palavra que você precisa aprender a usar sem se sentir culpado. Foi o que vimos há pouco. O. Organize seu cardápio com muitas frutas frescas, vegetais, cereais integrais e água. Dê ao seu corpo o melhor para que ele tenha o melhor desempenho. Você vai dizer, mas também a alimentação ajuda no estresse? Claro, claro. P, perdoe os outros, não guarde rancores e seja tolerante. Nem todo mundo é capaz como você. Q, quaisquer atividades ao ar livre, sozinho ou com amigos e familiares, podem ser uma ótima maneira de relaxar. R, relacionamentos devem ser cultivados. Alimente-os e aproveite-os. Aprenda a ouvir mais e a falar menos. Selecione o que vai ouvir. Prefira suas músicas, especialmente relaxantes, à TV. Quer dizer, em vez de TV, músicas que relaxem. Tenha metas anuais. Planeje o que você deseja alcançar com base em suas prioridades em sua carreira, relacionamentos, etc. Use um tempo na semana para o mimo pessoal, como uma massagem, passeio, o que lhe dá prazer. V. Verifique as informações da fonte antes de explodir.
Foi aqui que eu não consegui um começando com X, então vai junto da palavra. Exponha-se a textos bíblicos que o ajudarão a não andar preocupado com o presente ou o futuro. Deus cuida de você. E zele com prazer sua vida. Cada dia é um presente de Deus. Sorria e seja grato por fazer parte do quadro geral. Aleluia! Maravilha! Maravilha! Que Deus nos ajude a ser menos estressados. Que Deus nos dê a graça de administrar bem toda a situação de estresse na nossa vida. Deus está interessado em nos ajudar. Amém? Até aqui. E vamos agora dar início a mais um dos remédios importantes. Só nos faltam 2, temperança e confiança em Deus. Temperança e confiança em Deus. Vamos dar início hoje à temperança. Será que esta é a palavra que você conhece? Você já ouviu falar de temperança? Na imagem no quadro, você vê uma balança. Do lado está escrito equilibrar. E do outro, colocar limites. Colocar limites. Do que fala a temperança? Hoje, nesta introdução, vamos abordar um aspecto e centrar-nos em uma palavra: escolhas. As nossas escolhas devem ser de acordo com os nossos valores. Leia. O caminho que você trilha em sua existência é determinado por suas escolhas. Este é um momento de reflexão. Queremos convidá-lo agora a um momento sério. Nossa vida é o resultado direto das escolhas que nós fazemos. O que eu vivo hoje, minha saúde de hoje, meu emocional de hoje, meu intelectual de hoje, meu volitivo de hoje, meu espiritual de hoje, é o resultado das escolhas que eu fiz ontem, do acúmulo de muitas escolhas, de muitas decisões. Por isso Paulo declara: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós olhamos lá para o princípio, o que nós vamos encontrar? Diga, faça essa declaração. Temperança tem a ver com escolhas. Temperança tem a ver com escolha. Por isso nós atrelamos a palavra temperança, o que você pode ver na tela, o poder da escolha. Poder da escolha. Mas o que é temperança, em primeiro lugar? Como definir esta palavra temperança? Nós a encontramos na Bíblia, em Gálatas, no capítulo 5, muitas versões, as mais recentes, quando Paulo fala em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito, ele começa com amor e termina com temperança. Várias versões mais modernas traduzem a palavra temperança por domínio próprio. Mas será que temperança é a mesma coisa que domínio próprio?
qualquer pessoa, crente ou não, é aconselhada a exercer domínio próprio. Sim ou não? Todos, até o ateu, pode exercer domínio próprio? Claro. Ensinamos desde a criança a se controlar. Controle-se. O que é isto? Domine-se. Domine seus sentimentos e pensamentos. Mas a maneira como a Bíblia mostra a temperança é o quê? Fruto do Espírito. Então, o domínio próprio sou eu, exercendo controle sobre mim mesmo. A temperança é uma virtude que procede do Espírito Santo. E essa seria a diferença, embora as pessoas acham que seja a mesma coisa. Vamos trazer algumas definições. Primeiro, leia, por favor, vamos trazer o que os dicionários podem nos dizer. Significa ter moderação, equilíbrio e parcimônia em suas atitudes. Do latim temperantia, significa guardar o equilíbrio. Segunda definição, é um substantivo feminino que nomeia qualidade ou virtude de quem atua comedidamente, com prudência, sem a prática de exageros. Terceiro, é ter controle sobre as paixões, ter sobriedade em suas atitudes e decisões, evitar os excessos em seus apetites, seus desejos e vontades. Equilíbrio. Ter equilíbrio. Ter moderação. A palavra temperança já é usada por filósofos. Para Aristóteles, por exemplo, temperança seria a capacidade do homem de evitar se deixar dominar pelas paixões, que o impele a agir no sentido contrário ao que aponta sua razão. O intemperante é aquele que abandona o caminho correto por não conseguir resistir ao apetite concupiscente. Essa é uma definição de um filósofo. Temperança é a habilidade de moderar ou controlar apetites, emoções e atitudes. Leia. É a capacidade de resistir ao pecado. Além disso, é a capacidade de recusar oportunidades pelo excesso de coisas boas. Em Gálatas 5:23, temos aí temperança. É tradução da palavra grega enkrateia. O que significa esta palavra grega? Leia. Possuindo poder, forte, tendo domínio ou posse de, continente, autocontrole. Essa é a definição do livro dos estudos de palavras gregas do Novo Testamento, de Wuest. Vamos ver um outro léxico, palavras também, desta vez de Vincent. Ele acrescenta ao isto, segurar nas mãos as paixões e desejos. Volto aqui à definição para que você guarde o sentido bíblico da palavra. Possuindo poder, forte, domínio sobre a sua ação, autocontrole, trazer as coisas na mão, segurar nas rédeas meus desejos, minhas paixões. A palavra, portanto, se refere ao, leia, domínio dos desejos e impulsos de alguém. E não se refere a si, ao controle em si, ao controle de qualquer desejo ou impulso específico. O autocontrole e o domínio próprio é abrangente na aplicação prática à vida. Mas a Bíblia não usa a palavra extensivamente. Está implícito, no entanto, em muitas exortações. A obediência, submissão e vida sem pecado. Leia. A temperança é mais do
que moderação. É o quê? É o poder de Deus para fazer o que você sabe que deve fazer. De novo, é o poder de Deus para fazer o que você sabe que deve fazer. Ao longo do nosso curso, apelamos aqui a coisas que você precisa fazer. A escolhas que precisam ser tomadas. Decisões que afetam a sua vida. Esta é a 16ª semana, falando sobre este assunto. Então chegamos à temperança, que agora não estamos falando das dádivas que Deus deu como o sol, como a água, como descanso, mas da atitude do nosso coração. A atitude do nosso coração. Estamos falando do poder da escolha, da decisão. Diga, poder da escolha. E neste sentido, leia, temperança é fazer boas escolhas. Escolhas que são moderadas. Temperança é uma virtude e é fruto do Espírito Santo. Nossas escolhas, leiam, expressam o uso de um presente. Um presente, queridos de Deus. E que presente é este? Aí está em amarelo, a capacidade de tomar decisões. Este é um grande presente. Deus nos fez capazes de tomar decisões, de fazer escolhas e boas escolhas. E todo o nosso curso girou em torno de escolhas, em torno de decisões. Apresentamos cada caminho do bem-estar. E como a transgressão nos leva a um prejuízo terrível, que afeta a nossa saúde, que encurta a nossa vida. Leia, por favor. Encontrar o caminho do bem-estar está relacionado às nossas escolhas. Antes de qualquer mudança, precisamos decidir, escolher. Mudança. Em cada tópico, nós falamos mudança. Você precisa tomar decisões. Em cada aula, nós mostramos um caminho de mudança. Mudança de hábito, mudança de valores. E a temperança, fruto do Espírito, tem a ver com isso. A temperança tem a ver com a escolha, diga, certa. A escolha certa. Todas as áreas da nossa vida exigem tomadas de decisões conscientes. Todas. As escolhas de hoje determinam o nosso amanhã. Até escrevemos aqui, leia. Nossas escolhas de hoje determinam como será nosso amanhã. E o que ocorre? Diariamente usamos o poder da escolha. Centenas de vezes. Você levanta, você escolhe se levanta ou se não se levanta, você escolhe a roupa que você tem que decidir sobre a roupa que vai vestir, sobre o que você vai comer, e ao longo do dia são escolhas, são decisões que você estará tomando todo o tempo, e cada uma coisa que você escolhe afeta diretamente a sua vida. Tudo que escolhemos ao longo da nossa existência hoje afeta o que somos. Escolher ou decidir é um dom do Criador. E vamos ao livro dos começos do nosso Criador. E deparemos-nos com o presente que Ele nos concede, descrito em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E aqui vamos encontrar o presente, o poder de escolha, que chamamos tantas vezes livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Já se discutiu muito se o homem tem ou não tem livre-arbítrio. Há discussão teológica, há discussão científica, o cérebro. E ontem li de pesquisa, das últimas pesquisas em relação ao cérebro, onde é que parte do cérebro, no lóbulo frontal, onde você faz as decisões, a escolha, e era essa discussão. Afinal, temos livre-arbítrio ou não, ou uma vez que nós começamos a tomar uma decisão, não tem caminho de volta. Bem, nessas últimas pesquisas descobriram sim. Eu tenho domínio sobre
o livre-arbítrio é uma realidade. Não é apenas o cérebro que vai me influenciar. Eu posso, mesmo que todo ali esteja encaminhado, eu posso mudar a direção em algum ponto de uma decisão. Mas olhemos para a palavra. Yahvé deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. O ser humano tinha muitas opções de escolha ali no jardim. Deus deu as árvores de todo o jardim, eles podiam escolher qualquer árvore. Deus lhes deu poder para usar o sol, para usar a água, para usar a luz, para usar o sono, para usar tudo. Eles tinham essa capacidade. Mas, infelizmente, uma única escolha errada afetou suas vidas e a humanidade para sempre. A liberdade de escolha versus usar com sabedoria a liberdade que você tem. Deus nos fez seres morais, seres responsáveis, seres com capacidade de escolher, responsáveis por suas escolhas. Mas é importante atentar para o fato de que não apenas eu tenho a liberdade de escolher, eu preciso usar a minha liberdade de escolher para escolher com sabedoria. Usar a liberdade que eu tenho para escolher com sabedoria. Ali no jardim, naquela árvore, aquela árvore representava a árvore da ciência do bem e do mal. As consequências das más escolhas que poderiam ser feitas. Perguntamos agora, queridos, a essa altura, que escolhas você tem feito? Que escolhas você tem feito? E agora, não quero falar de outra questão, de outro assunto. Eu lhe faço uma pergunta sobre o nosso curso. Chegou a hora de olharmos cara a cara, olho no olho, e eu lhe perguntar: que escolhas você tem feito? Que decisões você tem tomado ao longo do nosso curso em relação a todas as propostas que aqui fizemos a você, a todo o conhecimento que lhe foi transmitido? Você pode identificar o que não estava bem, mas que escolhas você fez? Leia a declaração da tela. As escolhas estão ligadas ao coração de Deus para o bem-estar nesta vida e além. Falamos sobre a água. Como está a sua vida hoje? O que você fez a respeito da água e tudo o que lhe ensinamos sobre a importância de se hidratar, de beber pelo menos 2 litros de água por dia, buscar a água alcalina e não refrigerante. Falamos para você sobre o descanso, os benefícios do descanso e os malefícios da não observância para a sua saúde. O que você fez? Você estabeleceu um programa da higiene do sono? Você fez uma revisão dos seus horários? Você estabeleceu o mesmo horário para deitar-se e para se levantar? A higiene do sono. Apresentamos diante de você todo o caminho de um alimento saudável, os malefícios de tudo que é processado. Que escolhas você fez até hoje? Você mudou? Que decisões você tomou? Falamos sobre os exercícios. Que escolhas você fez? Que decisões você tomou? Que mudanças ocorreram na sua vida desde que começamos este curso? Trouxemos a você o caminho do ar puro, da respiração. Como está você? Está buscando um ar que seja mais puro para respirar? Falamos de um
uma vida desintoxicada, um padrão de alimentação para que o seu corpo não tenha tantos venenos. Como está o seu corpo hoje? Falamos da luz solar, a importância não apenas da vitamina D, mas de todos os benefícios que o sol nos traz para a saúde. Que escolhas você fez? E hoje concluímos os 3. O que você está fazendo? Voltamos à balança. O lugar do equilíbrio e da moderação. As nossas escolhas devem ser de acordo com os nossos valores. Se nós entendemos todos os princípios estabelecidos no início deste curso, que foi expondo a Bíblia aqui, eu expus a Bíblia para você. Meus valores devem ser extraídos da Bíblia. Então, minhas escolhas em relação a todos estes tópicos têm que estar firmados os meus valores, porque o caminho que você trilha em sua existência é determinado por suas escolhas. Nossa vida é o resultado direto das escolhas que fazemos. E como diz, por isso Paulo declara, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Minha amada, com muito amor, com muito respeito, mas com muita firmeza, honestidade, que me convém. Eu vou parafrasear as palavras bíblicas. Coloquei diante de ti o caminho da vida e da morte, da saúde e da doença. Que caminho escolherás? Investir na sua vida muitas horas, 16 sábados representam 32 horas de ensino e representam mais do que um mês inteirinho de estudo e de preparação. Tudo isso fiz debaixo da liderança do Espírito Santo para investir na sua vida. O que você fez, o que você está fazendo e o que você vai fazer de todo esse investimento, eu o responsabilizo, eu a responsabilizo diante de Deus pelas suas escolhas positivas ou negativas, porque não é a mim que você prestará contas, é a Deus. Pecar contra o conhecimento nos torna duplamente culpáveis. Por isso, minha oração é que você tome uma posição, use o poder de escolha para escolher bem aquilo que virá para o seu bem. Não estou terminando o assunto sobre temperança. Hoje eu quis falar sobre escolha porque queria ter aqui uma conversinha de coração para coração, estimulando você a tomar uma posição. E vamos terminar a nossa aula compartilhando uma pequena entrevista a um pastor adventista que deu um curso na igreja adventista sobre Viva Melhor, falando sobre os elementos de saúde. E ele convidou um casal que é muito interessante e sentimos de trazer aqui na nossa aula. Essa entrevista serão 10 minutos, porque
se trata de 2 médicos. Interessante você ouvir 2 médicos sobre escolhas. Diz uma coisa para mim, eu ouvi um pouquinho da história de vocês. Vocês não foram sempre assim, essas pessoas esbeltas, sorridentes e com a saúde de ferro que hoje possuem. Houve uma mudança. Algumas escolhas foram necessárias na vida de vocês. Doutora, diz um pouquinho para a gente como é que era a tua vida antes. Então, eu estava sempre tomando muito café, um hábito que eu adquiri na faculdade, né? Fumando também muito. Você fumava? Fumava. Você acredita que ela fumava? Dá uma olhadinha para ela. Não eu tem cara amava de... fumava muito mesmo? Gostava, era uma coisa que eu gostava, né? Fumei desde o ventre da minha mãe, né? Então foi uma coisa difícil. E sempre tomando muito leite, eu gostava muito de doces, né? Se tivesse uma pizza, uma torta de morango, eu ia direto na torta. E por eu sempre ter sido um pouquinho mais magrinha, então eu não tinha muitos cuidados com a minha temperança, né? Eu sempre comi tudo que eu queria comer. Que vinha pela frente, tudo. você... Fiquei sedentária, assim, depois da faculdade também, apesar de ser médica, né? E estava com os hábitos, dormindo muito tarde, adorava festa, sempre estava embalada todas as noites. E o reflexo no seu corpo, como é que você se sentia? Você se sentia bem? Então, até com 27 anos de idade, eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu saí de São Paulo para ir para Floripa, né, para desestressar. Eu falei, acho que eu estou muito estressada em São Paulo. Eu sentia uma fadiga, assim, muito estresse, muito nervosismo, irritabilidade. E eu tinha uma dor de estômago crônica, eu tinha uma gastrite, assim, sempre estava com muita dor de estômago. Você já era formada em medicina? Já formada. E tinha ideia de que era o teu estilo de vida que estava causando isso em você ou não? Nem pensar. Cheio de acne, com problema no ovário. E não relacionava, achava que não tinha nada a ver. Mas houve um momento que, depois que você mudou para Floripa, como você mencionou, algo aconteceu que a levou a mudar um pouquinho de vida. O que aconteceu? Conta pra gente. Então, até que um dia eu estava lá no meu restaurante. Você tinha um restaurante japonês, né? Isso. Aí chegou um rapaz com literaturas, né, que explicavam sobre a importância do estilo de vida. Você conhecia essa pessoa? Não conhecia. Ele apareceu lá no restaurante apareceu, e te deu aqueles livros? Me deu aqueles livros, eram 5 livros mais ou menos, que estavam explicando os remédios naturais aqui. Coisas simples, né, que poderiam afetar minha saúde física, minha saúde mental e minha saúde espiritual. E você começou a ler? Devorei aqueles livros, os 5. Estudei muito, eu falei, estou fazendo tudo errado. Então vou começar a mudar, para ver o que vai acontecer comigo. Sozinha você tomou a decisão de mudar um pouquinho sua vida. Exatamente. E o resultado disso? O resultado disso foi que nunca mais eu tive problema no ovário, gastrite também nunca mais eu tive, né? E aquela fadiga que eu sentia muito, assim, trocava de colchão, achava que, sei lá, era algum problema de sono, mas nada, nunca mais tive. Então você nada começou disso. a colocar em prática os remédios que nós estamos aprendendo aqui juntos. Exatamente. Esses 8 simples remédios naturais. E o maior benefício foi espiritual, né? Que o discernimento que a gente tem é outro. Uma coisa especial que aconteceu na sua vida. E foi lá em Floripa, pela história que eu ouvi, que você conheceu o Luiz Fernando. Luiz Fernando, conta pra gente também um pouquinho como é que era a sua vida antes, né? O momento que você, ali pouco antes de conhecer a Daniela. Bom, quando eu a conheci, eu tinha 24 anos, eu estava indo morar nos Estados Unidos para fazer a residência médica. E naquela época não cuidava nada da minha saúde. Você já tinha terminado medicina? Já era formado e eu tinha hábitos muito ruins, eu bebia demais, fumava, dormia super tarde, tomava muito café, muita Coca-Cola, não fazia nada de exercícios, dormia super tarde. Defina muita Coca-Cola para nós. 2 litros por dia, mais ou menos. E... grandona. Da grandona, né? Da grande. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui procurar um emprego temporário em Florianópolis e acabei lá que eu conheci, então, a Daniela. Nesse período aí, você mencionou para mim, teu peso estava quanto acima do normal? Eu estava com 15 quilos acima do peso, a mais do que eu tenho agora. Eu tinha, com 24 anos, uma pressão de 14/9 e um colesterol de 220. Traduz pra gente como médico, o que significa isso? Infarto aos 40. Infarto aos 40. Mais ou menos, né? Mas aí algo especial aconteceu. Vocês me contaram, me parece que você tinha que dar um plantão final de semana e não deu certo. O que aconteceu? Na verdade, eu me encontrei com alguns amigos depois de ficar tanto tempo fora do país e vamos dizer que eu cometi alguns excessos no final de semana. Tá certo. E fiquei doente, fiquei com uma amidalite, a minha imunidade baixou.
E segunda-feira eu não pude trabalhar. E nesse momento vocês dois trabalhavam no mesmo posto, né? Trabalhávamos juntos e os meus pacientes ficaram na mão. E a Daniela teve que atender os dela e os meus seus, ainda né? por cima. E ela, me parece que ela ficou um pouco nervosinha e foi conversar com você, ela né? não ficou muito contente, né? Bem brava. Ficou assim, bem samurai, né? Bem brava, assim. E nessa mesma época eu comecei a perceber uma coisa. Apesar de medicar os pacientes, de orientá-los em relação aos remédios, fazer os exames, os diagnósticos, eu percebi que não havia muito resultado em alguns casos. Pessoas tomando altas doses de antidepressivos e altas doses de remédios para hipertensão. Você os medicava com medicina convencional, né? E eu percebia que dia após dia as pessoas voltavam para o consultório e eu não via resultados significativos. E eu comecei a ficar em dúvida, ficar intrigado com essa história. E o que mais me tocou também é que eu não tinha mais condições morais de falar para eles: você tem que parar de fumar, você precisa perder peso, você tem que fazer exercício, porque eu mesmo não fazia. Porque tudo aquilo que você achava, quem sabe, que poderia surtir um efeito, você não estava vivendo na tua vida, né? Exatamente. Eu não tinha, apesar de ter todo o conhecimento técnico, o que faltava para mim? Tomar uma decisão, fazer uma escolha realmente de mudar a minha vida. E foi nesse momento que Daniela lhe confrontou com essa situação, porque ela já estava vivendo isso, né? Exatamente. Essa mudança, essa escolha que ela havia Quando tomado. eu a conheci, ela estava passando por essa transformação. Ela ainda estava mudando algumas coisas e nós passamos por esse processo de transformação juntos. Então, eu tomei uma decisão na minha vida de mudar drasticamente os meus hábitos. E como é que foi essa mudança? Eu parei de tomar refrigerantes. Eu parei de tomar café. Aos 21 anos, quando morei nos Estados Unidos, eu trabalhei no Starbucks e fiquei viciado em cafeína. Então parei de usar café. E parei de beber, parei de fumar. Comecei a praticar atividade física. Comecei a ir para a cama mais cedo. Beber água. Comecei a beber água. Aí eu comecei a fazer aquilo que vocês estão aprendendo aqui. E o resultado foi uma transformação completa. Eu perdi 1 quilo por semana. Em 4 meses eu perdi 15 quilos, a minha pressão foi a 11/7, o meu colesterol foi a 130, sem tomar um medicamento, e eu pela primeira vez me senti tão saudável como um jovem de 24, 25 anos, porque antes eu me sentia muito mal. E aí se apaixonou pela mulher da sua vida e casaram, né? Exatamente. Aí nós começamos a namorar e casamos, e hoje temos uma vida juntos, trabalhando exatamente nessa área, ajudando pessoas a poder enxergar a importância dessa vida especial, essa vida melhor que Deus permite que tenhamos. Em poucas palavras, você primeiro, Daniela, se você fosse dizer a esse grupo de pessoas a importância da escolha para uma vida melhor, o que você diria? Então, vocês fazendo pequenas escolhas, pequenas decisões no dia a dia, como mudar de refrigerante para sucos, depois de sucos para água, dormir mais cedo, começar a fazer atividade física. As grandes decisões, elas vão sendo feitas de maneira mais correta, né? Elas são mais acertadas. E o maior benefício que vocês vão ter é na parte espiritual. Então, um acúmulo de pequenas decisões lhe ajuda a tomar... As pequenas, assim, que você faz no dia a dia. Não fiquem pensando em várias mudanças ao mesmo tempo. Comecem com uma pequena mudança. O café da manhã que eu te sugeri, de trocar em vez de comer muito à noite, come mais de manhã, e à noite você diminui sua refeição. O seu sono vai ser melhor e de manhã você já vai estar com mais fome e teu dia já começa de uma outra maneira. Café da manhã para mim é a primeira sugestão. Eu guardei bem isso. Doutor? Bom, eu li uma frase uma vez que diz o seguinte: é mais fácil mudar um mau hábito hoje do que amanhã. Porque cada dia que passa ele fica mais enraizado na nossa vida. Então para mim foi assim. Em primeiro lugar, a informação foi fundamental, porque ela te dá o conhecimento. Então eu entendi o que eu estava fazendo de errado, o que eu precisava mudar. A partir daí eu tomei uma decisão, eu vou mudar. Tomei uma escolha. E mesmo ao me encontrar com os meus amigos em aniversários, todos bebendo e fumando ao meu lado, eu ficava lá, firme na minha escolha. Eu busquei ajuda em Deus também e fui mudando uma coisa de cada vez, né? Cada escolha que você faz, cada mudança de hábitos para o bem, fortalece o seu lobo frontal e torna a escolha seguinte, o hábito seguinte, mais fácil de ser mudado. Então fica uma bola de neve. E quando você vê 6 meses, 1 ano depois, você é uma outra pessoa. De coração, muito obrigado pela participação de vocês. E se vocês quiserem conhecer esse casal maravilhoso de maneira mais próxima, não deixe de visitar. Maravilha, não?
Pronto, aí está o exemplo de 2 médicos. E destaco 3 declarações simples. A primeira é que é mais fácil, se você tomar a decisão hoje, é mais fácil amanhã. Mas se você não tomar a decisão hoje, vai ser mais difícil amanhã. A segunda é que você começa uma mudança de cada vez. E à medida que você vai mudando, seu lóbulo frontal, seu cérebro, está mais pronto para uma próxima mudança. E o terceiro é que é preciso informação. Pela informação. Quantas vezes dissemos no nosso curso que o conhecimento nos liberta. Você tomou conhecimento de muitas coisas. E aí está no YouTube. Aproveite, não permanecerá muito tempo no YouTube, porque isto é material do Instituto Bíblico, nós vamos retirar. Ainda não decidimos a que data, mas reveja algumas coisas e que Deus conceda a todos nós, como disse o médico. A ajuda de Deus foi importante, tanto para um quanto para o outro. Começaram com o físico, mas encontraram em Deus, na mudança espiritual, a força para todas as decisões. E este casal, ele ia falar só no fim, que estavam na clínica Vida Natural, em São Roque, uma excelente clínica naturista, ligada à Igreja Adventista, dentro do seu programa de saúde mundial, que eles desenvolvem já há mais de 100 anos. A do Brasil não tem 100 anos, mas tem bastantes anos. Eu já estive nesta clínica, já estive em várias. Mas, queridos, que Deus nos ajude. E a minha sincera oração e desejo é que você faça boas escolhas e que você prossiga, depois deste curso, praticando o que você aprendeu. E daqui a alguns anos, quando nos encontrarmos, você vai dizer, valeu a pena, Valnice, eu mudei, eu estou com saúde, eu estou ótimo. Já há vários testemunhos e isto nos alegra muito. Vamos orar. Pai querido, damos-te graças pelo dom da escolha, pela capacidade que temos de escolher. Todavia queremos usar esta liberdade com sabedoria para fazer escolhas sensatas, boas escolhas, que contribuam para o nosso bem-estar, para que vivamos aquele nível de existência que tu projetaste para nós. E tu mesmo declaras em tua palavra, eu sei que planos tenho para convosco. Planos de paz, planos de prosperidade, planos de saúde, planos de bem-estar. E queremos desfrutar de todo o bem que projetaste, pois és Pai. E a tua alegria é ver-nos bem. Dependemos de ti e da tua graça para as boas decisões. E para que uma vez tomadas, não voltemos atrás, mas nos firmemos nelas. E daremos a ti sempre, sempre, sempre toda a glória em nome de Jesus. Amém, amém e amém.